E uma coisa muito interessante, nós estamos, é provável que a carta aos Efésios, a gente vai terminar no último culto de fevereiro. Último culto de fevereiro. Eu estou em oração, né, qual o próximo livro que nós vamos dar sequência. Né? Um deles seria o Evangelho segundo João. Mas se a gente for pegar o Evangelho segundo João, vai ser mais ou menos 2 anos. 2 anos. E podemos ver, né, irmão? A pregação sequencial, ela envolve tudo. Pode ver, a gente chega, está falando aqui, daqui a pouco a gente está mudando para a vida cristã. É tudo. Por quê? É Deus. É Deus que fala aos corações, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo. E é maravilhoso. Né? Então, uma das, ainda não tenho confirmado, mas seria o Evangelho de João. E aí vai ser quase 2 anos. Quase 2 anos. 1 ano e pouco. Então, vai ser bom. Muito bom. E a carta aos Efésios, a gente entrou agora, né, sobre a vida. Paulo, 4 capítulos se dedicou, 3 capítulos se dedicou falando a respeito de salvação, né, encorajando os irmãos que eram salvos. Agora ele entrou, né, na vida comum, né, primeiramente no capítulo 4, o início, foi o último culto, sobre a unidade da igreja, a igreja unida. E agora começa a falar sobre, especificamente, a vida do crente. Como cada crente, em cada setor da sua vida, deve proceder. E tudo isso para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Capítulo 4, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Isso, portanto, digo, e não no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometer toda sorte de impureza. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, em Tua presença, aqui estamos a orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à Tua disposição como uma ferramenta, simples, porém de bom uso, Pai, para a Tua glória, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Essa é a nossa oração. Nos dê fáceis exemplos de compreensão para a Tua poderosa palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Lendo novamente, eu vou estar lendo na versão King James agora. Sendo assim, eu vos afirmo, eu no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado em trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento, do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que aprendestes de Cristo, se é que, de fato, ouvistes e nele fostes discipulado conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes destituídos e vos despistes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes reprovados em vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente.
Amém, irmãos? A primeira coisa, né, Paulo está escrevendo à igreja, né, de Éfeso, e ele, né, desde o início, né, ele está encorajando, e agora o encorajamento da igreja é viver de acordo com uma nova vida de Cristo. Irmãos, em Cristo existe uma nova vida, em Cristo existe um novo proceder, em Cristo as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se faz novo. Irmãos, é a nossa responsabilidade. Ser cristão é ser responsável. E ser responsável, né, é bem diferente de muitos que, por pensar em ser salvo, é uma forma equivocada de se pensar, né, e nunca, né, porque primeiramente uma pessoa salva, ela nunca vai pensar assim, porque eu sou salvo, eu posso fazer o que quer, eu faço o que quiser e assim por diante. Não é assim. Por quê? O Espírito Santo que nos convence. E aí, nesse convencimento, a gente entende que nós somos gratos ao Senhor. Que o mínimo que nós podemos fazer é viver uma vida ao qual o agrada, conforme os princípios da sua palavra. A gente não deve, isso pode, isso não pode, não. Está conforme os princípios, essa é a grande questão. Porque existem muitas coisas na sociedade, muitas coisas na vida hoje, moderna, que não estão na Bíblia. Esse pode, não pode, não é isso. Mas os princípios continuam. E nós trazemos os princípios para a nossa vida, os princípios bíblicos, e aplicamos. É aonde nós temos um norte, aonde nós sabemos qual direção devemos ir, seguir, continuar. Qual direção, de que forma isso agrada ao Senhor. E nessa caminhada é onde, né, e foi um dos temas, né, do estudo, né, primeiramente já conseguimos paz com Deus. Mas é nessa caminhada, seguindo esses princípios, nós vamos, né, adquirindo paz de Deus em nossa vida. Ok? Ele contrasta, né, no que nós vamos ver aqui, né, a antiga maneira de viver com a nova maneira de viver. Coisas que nós praticávamos que não convém. O apóstolo Paulo, né, escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser um cristão, sim, é negar muita coisa. É se esvaziar. Porque o nosso exemplo é Cristo. Se Cristo assim foi, por que nós não podemos? Nós somos melhores do que Ele. Entendem? E aí ele destaca uma transformação, e essa transformação, primeiramente, moral, e a transformação espiritual. Sim, a transformação em combate ao pecado moral e espiritual. Há uma transformação, há uma regeneração. Isso não é da noite para o dia. Isso é graça aos meios de graça. Os meios de graça nos capacitam a isso. Não tem como alguém, né, vamos dizer assim, caminhar, viver conforme a palavra de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, e não fazer parte dos meios de graça. E nós falamos os meios de graça, 7 meios de graça. Não tem como, porque é a maneira ao qual Deus derrama bênção sobre os crentes e fortalece, né, aos crentes, fortalece na fé. É dessa maneira, não existe uma outra maneira. Não é ficar ouvindo, não, vou ficar ouvindo um louvor. Não, não é assim. Existem meios de graça. Palavra de Deus, meditação, oração, né? Existem os meios de graça público, culto, por isso que é tão importante estar no culto, né? E aí, diante desse texto, né, nós vamos fazer 3 perguntas e nós vamos buscar a resposta para essas 3 perguntas, né? E a primeira pergunta é: por que precisamos abandonar a velha vida? Não é porque, por que eu tenho que deixar de fazer isso? Por que eu tenho que abandonar essa vida? Eu nasci assim, né?
Eu sempre vivi assim. Eu vou ser sempre assim. Por que eu tenho que abandonar, né? Eu tenho que, né, abandonar a velha vida? A outra pergunta, né, ao qual eu respondi no texto é: como viver essa nova vida em Cristo? Como eu vou viver essa nova vida em Cristo? Como é viver essa nova vida em Cristo? E a terceira pergunta é: e qual é o impacto, né, disso, de viver essa nova vida, de deixar a antiga vida? Qual é o impacto disso em nossos relacionamentos? Né, nós vamos, né, trabalhar, né, se Deus nos permitir, até o versículo 32, e é o que Paulo está falando, né, está, né, comentando, né, a respeito de como, primeiramente, porque eu devo abandonar, né, a velha vida. Versículo 17, diz assim, ó: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida reprovado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A primeira pergunta: por que nós devemos abandonar, né, a velha vida? Por que nós devemos abandonar o nosso velho estilo de vida? A resposta está no versículo 17 e 18, por causa da insensibilidade e por causa da escuridão ao qual nós tínhamos e ao qual nós vivíamos. Ao qual, aí Paulo fala, os gentios, os pagãos, assim vivem, né, em insensibilidade e também na escuridão. No versículo 17 e 18, Paulo descreve que a vida do que estão sem Deus, né, como aqui está falando aqui, ó, né, sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, na insensibilidade dos seus pensamentos. Né? E aí fala, aqueles que vivem sem Deus, com a vida na escuridão e insensibilidade. Ele fala do entendimento obscuro, da ignorância. A falta de comunhão com Deus leva um afastamento da verdade da vida. Uma falta de comunhão com Deus, e não tem como o gentio ter uma comunhão íntima com o Senhor, e nós sabemos bem disso. O gentio, ou aquele que não tem Deus, né, que não faz parte da família de Deus, ele pode saber quem é Deus, ele pode, né, até falar, eu creio em Deus, né, mas eu creio em outra coisa, eu sei disso, eu sabe aquilo, mas é algo parcial, é algo obscuro, é algo que ele não tem entendimento. Isso Paulo trata na carta aos Romanos. Todos têm, vamos dizer assim, a revelação, né, do Senhor, da lei no coração. Sabem o que é certo e o que é errado. Devido à dureza do coração, eles invertem, né, ao invés de buscarem, darem graças a esse Deus, eles dão graças a outros, a si próprio. Por isso que diante de Deus não existe indesculpáveis. Não existe indesculpáveis. Todos são culpados. O ser humano, ele nasce com a lei de Deus cravada no seu coração. Por isso que a sociedade, uma sociedade sem Deus, sabe o que é certo e sabe o que é errado. Mas devido a insensibilidade, devido a essa dureza, devido à escuridão, eles não entendem, eles não se prostram diante de Deus. Versículo 19 diz assim, 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, a dureza do coração faz com que o ser humano, né, ele se entregue com toda a avidez a toda sorte de impureza.
É comum no mundo o adultério, mesmo que as pessoas não aceitem. Os conselhos quais são? Das pessoas sem Deus, das pessoas sem Deus. Ah, não está dando certo? Muda. Não é verdade? É comum e muito comum incentivar do quê? A perversão sexual como uma fornicação, né? O sexo antes do casamento. Pais que permitem com que os filhos, né, se deitem, né, seja com mulher ou inverso também. Tem filhas e garotos, sei lá, venham estar dentro de sua casa. E o pior, irmãos, isso acontece também com crente. Isso mostra o quê? Que não é crente. Mas isso é por quê? Insensibilidade. Devido o quê? À dureza do coração. Mas o que causou e o que causa essa dureza no coração? Pecado. O pecado traz essa insensibilidade. Esse é o quadro de um homem, de uma mulher sem Deus. E muitas outras coisas mais. Muitas outras coisas. Por que nós não devemos viver como o trato antigo, como, né, o estilo de vida antigo? Porque éramos guiados por um coração duro, uma falta de entendimento, em plena escuridão. Os conselhos, né, eram totalmente carnais, depravados e satânicos. Esse era o conselho, esse era o nosso estilo de vida. Nós precisamos identificar e rejeitar as áreas da nossa vida onde a velha natureza ainda tem prevalecido. Esse é o grande desafio nosso. Irmãos, né, ao nos batizar, ao professarmos a nossa fé publicamente ao Senhor, né, diante da igreja, a velha natureza ainda está dentro de nós. Ainda está dentro de nós. E por isso que nós devemos lutar constantemente contra ela. Devemos identificar nas nossas vidas, se ainda tem, né, pontas, né, resquícios da velha criatura, daquele velho Robson do passado, do seu velho eu do passado. Porque a natureza pecaminosa, de forma enganosa, ela quer ainda manter. Mas nós temos, né, o auxílio da palavra, o Espírito Santo, os meios de graça para combater isso. Combater isso. Assim deve ser. Ok, meus queridos? Não podemos permitir que o nosso coração se endureça ou se torne insensível à voz de Deus. Esse também é uma grande questão, muitas vezes tomados pela antiga natureza. Porque o mundo é atrativo, o voltar é atrativo, porque não exige responsabilidade. A responsabilidade para consigo, diante de Deus e para com o próximo. E aí, muitos, infelizmente, né, se rendem à dureza de coração. E muitas vezes são crentes, mas estão por caminhos tortuosos. Estão por caminhos errados, porque ainda mantêm-se duros e não querem se quebrar diante do Senhor, diante da sua palavra. Ainda, né, olham para o passado e, vamos dizer, de certa forma, se vangloriam. Nossa, quando eu, né, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, como se isso fosse algo bom. Mas é uma total vergonha. É vergonha. A nossa vida sem Cristo é vergonhosa, irmãos. A nossa vida, né, fora de Cristo, ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. Então, por que nós devemos abandonar? Porque é uma nova vida. É uma nova vida. Responsabilidade. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós representamos o Senhor. Falhos, mas representamos. Por isso que nós precisamos dos meios de graça,
participar dos meios de graça, desfrutar dos meios de graça, para melhorarmos em nossa caminhada, para crescermos em nossa caminhada. E aí, como devemos viver essa vida, essa nova vida em Cristo? Como deve ser essa nova vida? Versículo 20, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus, no sentido em que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a primeira coisa, como viver? Versículo 20 e 21 responde: aprendendo de Cristo. Não existe outra forma de viver, conforme a novidade de vida, uma vida nova, aprendendo de outro lugar, é somente através da palavra de Deus, através do verbo, através da tua Bíblia, através do culto, através das nossas orações. Paulo lembra aos Efésios que eles aprenderam de Cristo. O Evangelho nos ensina uma nova maneira de viver. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso modelo, irmãos. Não existe um outro caminho, não existe uma outra alternativa. Como nós devemos viver, como a gente vai aprender? Aprendendo a respeito de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Nós fomos criados semelhança, nós não somos iguais, idênticos a Ele, mas nós somos semelhantes a Ele. E nós vamos nos ajustar. Nós devemos nos ajustar. O Kelvin é parecido comigo, meu filho? É um pouco parecido, não é? É igual? Não. É semelhante. Opa! Está entendendo? Semelhante, nós somos semelhantes a Cristo. Então nós devemos viver essa nova vida aprendendo dele, através da palavra. Lembra? Os princípios da palavra. Cristo foi fiel aos princípios da palavra. Nós devemos ser fiéis aos princípios da palavra. E a gente vai perder muita coisa. A gente vai perder a amizade. Amizade não, Porque se alguém desiste é porque não é, ou nunca foi. Ou como o apóstolo João falou, nunca fizeram parte. Nós vamos perder certos, entre aspas, benefícios mundanos. Por quê? Princípio. O nosso exemplo quem é? Cristo, ao qual ele foi obediente, e obediente até morte, morte de cruz. Amém, irmãos? Versículo 22. Então a pergunta ainda está: como viver a nova vida em Cristo? Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que corrompe por desejos enganosos. Então aqui, como viver a nova vida? Se despojando, se despindo do velho homem. Paulo encoraja os crentes a abandonar a velha natureza corrompida. Essa é uma decisão ativa e contínua. Olha, ativa e contínua. Isso não foi no dia que eu me converti. Isso não foi no dia que eu fui batizado. Não. Ela é ativa, ela é constante, ela é contínua. Nós somos pecadores, nós lutamos contra a natureza pecaminosa, dia e noite. E nós temos a palavra de Deus para nos guiar, Cristo para nos instruir através da sua palavra. E despojar-se de atitudes e comportamentos que desonram a Deus. Eu gosto de brincar nisso. A gente não existe, nós não somos descendentes da Gabriela.
Gabriela, pastor, sim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não! Não! Você é uma nova criatura, você é filho de Cristo. A palavra de Deus, ela não é uma pluma, não é uma pena, mas a palavra de Deus fala que ela é como um martelo que bate na penha, na rocha, até esmiuçar. A gente muitas vezes é duro, pecadores, nos achamos alguma coisa, mas a gente tem que se converter, a gente tem que se rebaixar, a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Diante do Senhor, porque ainda existe dureza em nossos corações, e a gente quer as coisas do nosso jeito, porque eu aprendi dessa forma, porque foi assim, sempre foi assim. A gente não quer ter trabalho. Eu conversando com os homens, sabe, o grande problema dos homens é a omissão. Os homens não querem ter trabalho. Aprendeu isso de geração em geração e cada vez está ficando pior. Cada vez está ficando pior. Mas, como viver essa nova vida? Primeiramente, se despojando, se despindo do velho homem, da velha criatura. As mulheres aqui, as irmãs, vamos lá. Né? Seja na sua casa, né? Um filho, marido e assim por diante. Vamos colocar essa ilustração. Aí o seu marido ou o seu filho, né? jogou beisebol lá, está todo suado, vem todo sujo de terra. Olha lá, vamos colocar minha família. Vem todo sujo de terra. Entendeu? Vermelho. A roupa branca está vermelha, de barro, de se jogar lá, né? do beisebol. Aí vem suadão. Aí a Marcela foi lá e fez, deu um jeito no quarto dele, deu aquela arrumada, né, um lençol, trocou os lençóis, aquela coisa, tudo limpa, imagina. E aí o Kelvin faz o quê? Bem cansado. E aí se deita daquele jeito, naqueles lençóis brancos, perfumados. E aí, irmãs, como é que você vai se sentir? Isso é certo? Isso é certo? Ah, tá, você aceita a desculpa? Ah, tá cansado, estou cansado, mãe. Estou cansado, mulher. Estou cansado. Não, vai tomar banho. Você não pode fazer isso. Não é verdade, irmã? É ou não é verdade? É assim a nossa vida em Cristo, gente. Sabe a sujeira do passado? Ela não pode mais fazer parte. Tirar, sabe a roupa suja? Tira a roupa suja. Se lava no Senhor. Como nós devemos viver dessa maneira. Não existe outra maneira. Né? Paulo usa essa ilustração de tirar, se despir. Tirar o que é sujo. Aquela roupa suja, ao qual passou o dia inteiro, né, cheio de graxa, sei lá o que for, sujeira, terra. É uma nova vida. É uma nova vida. Para a glória de Deus. Ok, 23, versículo 23. E primeiramente, se despir, agora 23 diz assim: e serdes renovados em vosso modo de raciocinar. Vou buscar a versão Ara, está aqui. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovados no vosso modo de raciocinar. E vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, como deve ser o meu modo de viver? Primeiramente, eu tenho que despir-se da velha criatura. Primeiro, as coisas velhas, elas têm que ficar para fora da minha vida, elas não podem retornar. E aí, tá, tudo bem, eu me despir disso, e agora o que eu tenho que fazer? A pessoa chega imundo, um dia inteiro de trabalho, suado, fedorento, chega em casa, vai fazer o quê? Tirar a roupa suja e tomar um banho. É o normal. Vai tomar um banho. Agora vamos colocar assim, renovar, a palavra de Deus fala, renovar o quê? O nosso entendimento. Renovar a nossa mente. Mas como eu renovo a minha mente? Como eu renovo o meu modo de raciocinar?
Pela instrução da palavra, o que Paulo chegou e falou, né? No versículo 18, né? Eles estão, no versículo 18 diz assim, eles estão com o entendimento mergulhados em trevas, né, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido a sensibilidade, e eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo avidez com toda espécie de impureza. 20. Entretanto, não fosse isso que vós aprendestes de Cristo. Aprender de Cristo, renovar a nossa mente, ser a nova criatura. Começa onde? Começa aqui. Não adianta eu trocar de roupa, não adianta eu chegar e falar de uma forma, né, usar um dialeto crente. Não adianta eu colocar a Bíblia debaixo do braço. Tem que haver mudança interna. Tem que haver mudança em nosso coração, né? Quando falo coração é a mente. Tem que ter essa mudança de tomar responsabilidades numa vida cristã. Saber que você é responsável, né? Pais, o Eric, responsável pela família. Os pais também responsáveis pelos filhos, né? Responsáveis, os teus filhos, eles olham você, eles seguem você. E qual é o ensino em Cristo que você está trazendo? Dentro do lar. Ali começa o culto. É dentro do lar. Ali continua o culto de domingo. É dentro do lar. Mas para isso, para cultuarmos a Deus constantemente, vivemos essa nova vida em Cristo, não somente se despir do velho homem, mas renovar a nossa mente. Temos a mente do Senhor, a mente de Cristo, que rejeita o pecado, não quer saber do pecado, que nega a si próprio, que se analisa. Né? Devemos nos revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Esse novo homem é um reflexo da natureza de Cristo em nós. Porque no versículo 24, né? E vos revesti do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Essa nova natureza que está em nós, que nós aprendemos, nós estamos aprendendo, aprenderemos mais. Nós lutaremos contra, né, a antiga natureza que está dentro de nós, para que essa nova natureza, ela venha representar Cristo. Falhamos. Muitas vezes falhamos. Mas não é motivo a continuar falhando. É motivo para a gente mudar e não falhar mais naquilo. Amém? Amém, irmãos? A vida cristã é um processo de transformação. Isso é uma verdade. Até hoje nesse processo. Até hoje você está nesse processo. Não quer dizer que alguém que está há 80 anos no Evangelho, conhece o Evangelho, não precisa de transformação. Constantemente nós precisamos dessa transformação. Constantemente. É um processo de transformação. E agora vem uma pergunta. O que em mim ainda reflete o velho homem? É uma pergunta que você deve fazer para si. O que na minha vida ainda reflete o velho homem? Como posso viver mais plenamente de acordo com a justiça e a santidade de Deus? São perguntas que nós devemos fazer constantemente para nós. Certas situações que acontecem na nossa vida, né, de repente a gente pensava, né, ou não estávamos enxergando a antiga criatura, mas ela aparece de repente, em certos momentos da nossa vida. Mas como é que a gente faz para segurá-la, né, para chegar a impedir com que ela nos domine? Faça sempre essa pergunta: o que ainda continua na minha vida? Primeiro, a gente tem que se identificar. Nós temos que nos analisar.
Nós, sabe, isso para quê? Para que a gente vá ao Senhor, né, em arrependimento. Em arrependimento, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão, por muitas vezes ainda ser guiado, ou ainda ter esses resquícios da velha criatura, desse velho homem, que muitas vezes, né, insiste, e ele vai insistir. É uma guerra, irmãos, é uma guerra. Ah, pastor, mas é uma guerra, eu estou com vontade de desistir. Gente, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é essa, te ajudar, nos ajudar. Nos ajudar para a glória de Deus. Amém, irmãos? E agora, né, a terceira pergunta é: o impacto dessa nova vida em nossos relacionamentos. Qual deve ser o impacto? Olha só, é a nossa responsabilidade. Qual deve ser o impacto da minha vida em Cristo? Me despir do velho homem em meus relacionamentos. É uma grande responsabilidade do crente. É uma grande responsabilidade. Né? E nós temos que cumprir, nós temos que seguir os princípios do Senhor. Porque isso vai refletir, isso vai impactar e deve impactar as nossas mudanças. Primeiramente, dentro do nosso lar, dentro da igreja e na sociedade, aonde nós estivermos. Por quê? Existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Existe uma grande nuvem de testemunhas. E nós temos a missão, nós temos a responsabilidade, como crentes, fiéis à palavra, de impactar essas vidas. Amém? Versículo 25. Como é esse impacto? 25 já começa assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como eu vou impactar, né, o outro? Como eu vou impactar os relacionamentos? Paulo está falando aqui, ó. A primeira atitude é abandonar a mentira. Abandonar a mentira, né? Paulo fala sobre abandonar a mentira e falar o quê? A verdade. E mentira, sabe, omitir alguma coisa, uma meia-verdade. É porque se eu falar diretamente isso para essa pessoa vai se machucar, vai se magoar, ou eu vou me dar mal nessa situação. Mentira tem um pai. E o pai da mentira se chama quem? Satanás, irmãos. O diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. Ah, pastor, Abraão, quando foi, né, para o Egito, ele não soltou uma mentirinha lá, uma meia mentira. É um exemplo para a gente não seguir. Por isso que ele não foi salvo pelas obras, ele foi salvo por crer em Cristo, no Messias, pela fé. E isso lhe foi acreditado por justiça. Não é? Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Todo mau exemplo na Bíblia é para não ser seguido. Né? Não é, vamos dizer assim, uma brecha para que eu faça. Ah, é uma brecha. Oh, se ele fez, né? Seja Abraão, seja quem for, né? Ah, é porque, né? Ah, pastor, né? É lógico, né, irmãos? Né? De repente chega alguém aí e deve estar doente da cabeça, chegar e falar assim: ah, eu quero ter 2 mulheres, né? Abraão não teve 2 mulheres, Davi não teve, Salomão não teve 1000. Exemplo para a gente não seguir. Que até mesmo Deus, antes de ter rei, ele na lei, em Levítico, ele chega e fala que o rei deveria ter uma só mulher. Olha só. Mas o homem, com seu coração duro, o homem, em sua natureza pecaminosa, o que faz?
Além do mais, né, com relação a esse assunto, né, isso inicia, né, ter mais de uma mulher, inicia a partir da geração de Caim, dos descendentes de Caim, gente. Você vê. Começa ali, daquele que matou o irmão. Abandonar a mentira. Mas se eu falar a verdade, eu vou me dar mal. Não vai se dar mal. Deus é com os sinceros. E mentir, você está se colocando não como um filho de Deus, mas como um filho daquele que é pai da mentira, que é o diabo. Quem está falando isso? A Bíblia Sagrada. Como eu devo impactar? Se eu mentia, não minto mais. Versículo 26 e 27 diz assim, eu vou ler na outra versão, né? Aqui tá, na minha versão está assim, estremecei de ira, né? Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. E né, na versão Ara está escrito 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A pergunta que eu faço aos meus queridos e amados irmãos, a gente se ira? Sempre se ira. Não. Né? Tanto que o que Paulo está falando aqui, ó, irai-vos. Tem momentos da sua vida você vai ficar irado. Irado com muitas impunidades, irado com muita coisa. De repente você foi injustiçado, vai se sentir irado. O problema é o seguinte, o problema é você não resolver essa questão antes que o sol se ponha. Você vai, é tipo assim, você vai dormir com isso em teu coração. Questões têm que ser resolvidas o mais rápido possível, irmãos. Eu me desapontei com alguém, eu estou irado com alguém fez isso, fez aquilo. Resolva o mais rápido possível. O conselho é, antes que o sol se ponha, resolva. Antes de você ir para a cama, dormir. Sabe que o grande problema é o quê? Eu deixo para depois, vou deixar para depois. Aí, de repente, na conversa com alguém de Deus, alguém chega e fala assim, vai lá, converse com essa pessoa, resolva esse assunto. Não fique aí, sabe, né, com essa ira no coração. Resolva, com essa raiva. Vai lá e resolva. Trate disso o mais rápido possível. Depois eu vou. Eu vou me acalmar, né, para poder resolver isso. Aí vai passar um dia, né, e o que vai acontecer? Essa ira vai virar o quê? Amargura. Amargura. E é o que aconteceu, o quê? O que Paulo está falando aqui. Deu lugar ao diabo. É o diabo, ó. É isso mesmo. E a pessoa vai mantendo essa amargura, vai mantendo a amargura. Satanás só vai o quê, ó? Buzinando, falando. É assim mesmo, é assim, é assado, tal. O crente ele tem que resolver as suas situações para com o outro, para com o irmão. Irmãos, é na hora. É na hora. Aconteceu algo entre irmãos, aconteceu algo ali, né? Eu me senti irada, com raiva, decepcionado. É na hora. Não guarda. Não deixa o sol se pôr. Esse sentimento vai virar uma amargura. Daqui a pouco está no meio da escuridão dos pensamentos, manipulado por Satanás. Porque deu lugar ao diabo. E quando dá lugar ao diabo, o negócio fica mais difícil de resolver. Está mais difícil de resolver. Porque daquilo ali já gerou muitas outras coisas. Apesar, né?
se deixou se contaminar e contaminação passa para outros. Porque uma conversa, um me perdoa, um eu te perdoo, foi negado, foi deixado para trás. Mas o novo homem, a nova criatura, aprende de quem? De Cristo. Que nos perdoou, que morreu por nós, sendo pecadores. Versículo 23, 24, nós lemos, né? Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que está atravessando um período de necessidade. Trabalho e generosidade estão ligados. Trabalho é bom, irmãos. Trabalho é bom. Existem várias maneiras de trabalho. Tem pessoas que trabalham, né, no computador, pessoas que trabalham braçalmente, cada um, e tem pessoas que gostam de determinados trabalhos, né? Tem gente que pode falar assim, eu não gosto desse trabalho, eu gostaria de trabalhar com outra coisa, e assim por diante. Ok, mas tem que estar trabalhando. Porque quando o homem foi criado, principalmente nós homens, nós temos essa responsabilidade, né? Nos foi dado criatividade de trabalhar. Foi dado ao homem o cultivar e guardar o jardim. A primeira coisa que Deus passou para o homem foi dar nome aos animais. Trabalhe. O problema é que o trabalho ele ficou, né, de certa forma, penoso, foi depois do pecado. Mas trabalho, todos nós. É um mandamento, sabe? Não um mandamento, mas é um princípio de Deus, um princípio bíblico. Agora, nós trabalhamos para quê? Aí vem, é o que está se falando aqui. Eu trabalho para ter uma boa vida. Eu trabalho, né, para que minha família, né, esteja bem, e assim por diante. Eu trabalho porque meu alvo é ir para, né, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Cancún, eu quero viajar por esse mundo todo aí, fazer isso, fazer aquilo. Legal, mas tem uma coisa anteriormente a isso. Ajudar o necessitado. Deus nos dá condições. E quando nós oramos pedindo a Deus condições financeiras, bons trabalhos, sabe? E o propósito nosso não é somente olharmos para nós, mas para olharmos para o outro. E sermos instrumentos abençoadores nas mãos de Deus para com aquele que está necessitado. Aquele irmão que está passando por um problema, né? A igreja, né? Ou outras coisas mais, irmãos. Deus tem prazer de nos abençoar financeiramente. Deus tem esse prazer. Deus realiza isso. Né? É lógico, você vai trabalhar, você vai trabalhar para dar uma boa condição para a sua família, para o seu filho, assim, isso. Mas junto a isso, não esqueça, Deus nos dá trabalho para que a gente possa ajudar uns aos outros. A igreja primitiva, né, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos diz que todos tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. Porque uns ajudavam aos outros. Aquele que tinha muitas posses ajudava aqueles que não tinham poucas posses, poucas condições. Nós celebramos a ceia, usamos, né, o texto de 1 Coríntios 11. E a ceia ali é uma repreensão de Paulo para com a igreja de Corinto. Por quê? Porque pessoas de posses não esperavam os que não tinham posse para cear junto. Gente que não tinham o que comer em sua casa, é a oportunidade que eles tinham na semana de comer uma refeição completa, saudável, né? Era aquele momento da ceia, a festa do ágape, mas ninguém esperava. Os ricos, né, os que eram, né, com mais posses, chegavam e comiam, se embriagavam.
por isso que ele fala assim, o que vocês estão fazendo, isso não é ceia do Senhor, não. Porque um está pensando no outro, um só pensa em si próprio. Né? A pessoa pensa em si próprio, não está pensando no próximo. Sim, o trabalho é para que a gente tenha uma vida boa, maravilhosa, abençoada, sim, mas principalmente para abençoar o outro. Para abençoar o outro. Né? Como está escrito aqui, ó, né? Aquele que roubava, não roube mais. Mas aí vem, pelo contrário, trabalhe. Ganhar dinheiro fácil, isso não é divino. Isso não é de Deus. Não é. É um descumprimento de um princípio bíblico. Tem que trabalhar. Trabalhe. O que mais tem aqui? 28, né? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Olha só. Para o que tenha que repartir, né, com o que está atravessando um período de necessidade. Esse é o princípio. Quando a gente tem esse coração, ore para ter esse coração, gente. De repente você tem esse coração, continue orando nisso. De repente você, né, quer provar disso aqui. Por quê? Você vai dar porque tem muito. Lembre-se disso, você não vai dar o que não tem. Sabe aquela ideia, né? Que muitos, né, dá o seu carro, faz isso, faz aquilo. Não. É dar o que você, vamos dizer assim, está sobrando, sabe? Você tem, porque Deus está te abençoando, porque a tua proposta é, Senhor, eu quero ser um canal de bênção na vida do outro. Como o Senhor é abençoador, eu quero ser abençoador. E tudo isso não para a minha glória, para a glória do Senhor. Amém? Né? É uma forma de impactar, né, os nossos relacionamentos. 29, né, outra forma também de impactar é: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, né, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Né, eu acho que um dos irmãos está assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? E a gente pode, né, muitas vezes a palavra torpe é palavrão. Não, não é palavrão. São palavras que não edificam, né? Como na minha versão está falando aqui, palavras, não sai da sua boca palavras que causem destruição. Palavrão, irmãos, além de moral, é falta de educação. É falta de leitura. A pessoa não tem um vocabulário, né? Não busca conhecer. Aí sabe o que é? Determinadas palavras que ela não tem, assim, no seu HD, ela substitui com um palavrão. A modernidade, né? Pega pessoas que o negócio é só palavrão. Por quê? Porque não lê, não busca, não estuda. Então começa aí. Palavrão é falta de educação, não está sendo bem educado. Né? Mas palavra torpe é o quê? São palavras que trazem destruição. Sabe, chegar para uma pessoa, né, e falar palavras que não trazem edificação. E toda palavra que traz edificação é palavra de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas vão falar palavras que estão em seus corações. O modo de viver, assim, o que acha, o que pensa, assim por diante, e não tem palavra de Deus, não tem edificação. São palavras para destruição. É a nossa responsabilidade para com o próximo. É a nossa responsabilidade de resplandecer a glória de Deus. De ser visto como Cristo. De impactar os nossos relacionamentos. Como nós estamos impactando os nossos relacionamentos? Com relação às palavras que saem da nossa boca. A gente tem que lembrar que o que a boca fala é o que o coração está cheio. Eu comentei isso, acho, nos últimos cultos. Está cheio de Cristo? Está cheio da palavra de Deus? Glórias a Deus, vão sair palavras que edificam, que fortalecem. Mas não. Muitas vezes está cheio de quê? De coisas que vê em Face, isso, aquilo outro, vida secular, né? Vida secular, coisas seculares, e vai ser o quê? Secularismo. Que não traz edificação, de maneira alguma. Versículo 30,
Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados no dia da redenção. A gente tem que lembrar, né, Paulo, né, no capítulo 1, ele fala que o Espírito Santo, ele nos selou, é o selo de garantia. E a gente não deve trazer entristecimento. E um exemplo que eu vou dar, imagine você pai. Você pai, né, ou você é um irmão dedicado, aí pega um dos irmãos aqui. E vai falar para esse irmão que está crescendo, né? E aí é um jovem, olha eu vou pagar todo o seu curso superior. Você vai ser um doutor, né? Vai ser um médico, vou pagar tudo, do início ao fim. Você não vai se preocupar, sabe, com o estudo, né? Ou melhor, né? A mensalidade, material, aluguel de lugar, não sei onde você vai estudar. Imagina só, tudo. A pessoa só vai ter, né, a responsabilidade de estudar, e é lógico, né, fazer jus àquilo. Porque está tudo garantido. Mas essas pessoas chegam lá, né, só quer saber de farra. Essa pessoa só quer saber de passear. É lógico, né? Está tudo pago, né? Aí eu pergunto a você, eu pergunto a um pai, eu pergunto a alguém nessa posição, que financiou tudo, a vida toda dessa pessoa, até concluir um curso. Vai se sentir bem? Vai se sentir feliz? É quase isso aqui. Não entristeceis o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele é o penhor da tua salvação. É a garantia. Mas, nessa vida, nessa caminhada, está agindo dessa forma. Você não está valorizando o que Ele fez por você, o que Ele está garantindo por você. Não entristeçais, né, o Espírito Santo. Versículo 31, 32... No 31 ao 32 diz assim: toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia, né, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Quando eu leio isso aqui, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Eu falei, meu Deus do céu. Vida passada, vida antiga. Olha só, de onde Deus me tirou e aonde eu não tenho que retornar. E o que eu tenho que fazer? Pelo contrário, ser bondoso. Pelo contrário, ser compassivo com o outro, né? Perdoando uns aos outros. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que aprender a perdoar? Porque Deus te perdoou em Cristo. Não tinha nada que você fizesse que merecesse esse perdão do Senhor. Quando a gente perdoa, nós que somos livres dessas correntes. Essas correntes que, como nós falamos anteriormente, estão levando a pessoa para uma vida de amargura. Nós impactamos as pessoas quando nós chegamos para ela, como cristãos, e mesmo não sendo culpado, fala, me perdoa. De repente eu falei mal, de repente eu agi de uma forma a qual, né, não convém. Me perdoa. Eu te perdoo. Amém, irmãos? Impactando as demais, deixando para trás toda amargura, ódio e maldade. Lembre-se, é despir do velho homem, por isso que a gente tem que se perguntar, existe ainda alguma coisa da antiga criatura, do velho homem na minha vida? Eu tenho que me livrar disso. Isso é roupa suja tem que ser lavada.
E na vida do crente ela é lavada, né, através do sangue do Cordeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Paulo fala, ao invés disso, sejamos bondosos e perdoados, e perdoadores, assim como Deus em Cristo nos perdoou. A nova vida em Cristo afeta diretamente nossos relacionamentos, precisando cultivar relacionamentos onde prevalecem a verdade, o perdão e a compaixão. É um reflexo do amor e do perdão que recebemos de Deus. Olhe para o outro como superior a você. De repente você vai detectar, né, uma falha nele. Mas, irmãos, enquanto um dedo está apontando, existem 4 apontando para essa pessoa que está apontando. Assim como o outro existem falhas, eu também tenho falhas. Mas devemos ajudar um aos outros. Por isso que nós devemos, está errando, está pecando, está fazendo algo contrário à palavra, eu vou falar, eu vou conversar por amor. Por amor. Não é por condenação. Condenação, sabe o que é? É apontar, dizer e não falar. É omissão. É quando as pessoas se omitem. Se omitem. E aí o que faz? Né? Vai lá e maledicência, fala mal do outro. Ao invés de resolver. Ao invés de chegar nessa pessoa e conversar. Ao invés de chegar e aconselhar. Mas não. Fala para um mal, fala para outro mal, fala para outro mal. Aí vai, aquela amargura, aquela contaminação, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. É o fermento dos fariseus. Mas Deus nos perdoou, a gente tem que perdoar, a gente tem que olhar o outro, né, com os olhos de Cristo. Ele, né, está falho nisso, vou ajudá-lo nisso, para a glória de Deus. Agora nós não podemos ser omissos como irmãos. Nós não podemos chegar, isso é coisa do velho homem, né? Deixa quebrar a cara. Deixa assim. Mas eu falei, está duro o coração. Mas fale. Continue a falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que prevaleça a verdade, que prevaleça o perdão e que prevaleça em todos os crentes, né, a compaixão. Amém, irmãos? Então nós vimos, né, como viver, né, que são as perguntas que nós fizemos. Né? Por que precisamos abandonar? Por que viver uma nova vida? E como impactar a vida do outro? Como impactar os nossos relacionamentos? Como Cristo impactou a todos nós. Amém? Responsabilidades nossas. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim vai. Nós vamos entrar no capítulo 5 e vai tocar em cada setor da nossa vida, irmãos. É ensino. É necessário. Porque precisamos e necessitamos. Nós somos falhos, pecadores. Lutamos contra a natureza pecaminosa. Estamos nessa jornada difícil, porém, ajudados pelo Espírito Santo, mediante a palavra dele, para a glória e para a honra do Senhor. Oremos.